Olá, seja bem-vindo ao nosso canal na Igreja Presbiteriana Comunidade Viver. Neste local ou nesta plataforma nós temos um conteúdo extraordinário para você. Alguns módulos que estão sendo gravados e disponibilizados aqui para que você possa assistir onde estiver e quando quiser. Nós estamos em um módulo falando sobre os reformadores que ficaram quase que esquecidos na história. E hoje nós vamos falar nessa terceira aula sobre um reformador menos conhecido, mas que teve uma importância gigantesca na Reforma Protestante, Guilherme Farel, um grande companheiro de João Calvino na Reforma em Genebra. E se você ainda não viu as nossas aulas que estão disponíveis, acesse aqui no nosso canal, está tudo disponível para você. Quando nós falamos de Reforma em Genebra, geralmente o primeiro nome que vem na nossa mente é João Calvino, o reformador francês que teve o seu papel de grande destaque em Genebra, na Suíça, sendo ele o responsável por uma transformação gigantesca em Genebra. Mas João Calvino não estava só, teve o apoio, não só o apoio, mas o auxílio direto de Guilherme Farel. Esse nome, um pouco menos conhecido, teve uma importância gigantesca em todo o processo da Reforma de Genebra, sendo ele responsável pelo primeiro convite a João Calvino a ir para Genebra, implantar lá uma nova forma de administração não só da igreja, mas também na sociedade, seguindo alguns princípios que eram completamente diferentes do que estava sendo feito e posto até o momento. Temos que lembrar que a Igreja Católica, majoritária naquele momento, administrava e governava as cidades por meio da influência dos seus bispos e líderes, junto com o apoio dos seus governantes. João Calvino, então, a convite de Guilherme de Farel, vai a Genebra e inicia ali um movimento de transformação. Farel, chegando em Genebra, inicia a pregação da palavra e o confronto direto às ideias da Igreja Católica e aos seus líderes. Genebra, então, decide apoiar e acolher esses reformadores. Guilherme Farel convida, então, João Calvino, onde juntos iniciam esse processo de transformação social em Genebra. Em um primeiro momento, é óbvio que houve uma resistência gigantesca dos líderes da cidade e da própria população. Tamanha transformação, devido aos princípios rigorosos em que Calvino e Farel implantaram em Genebra, causaram uma certa aversão e eles foram expulsos de Genebra. Genebra, então, cai em uma degradação moral gigantesca, onde os seus líderes convidam novamente Farel e Calvino a retornarem a Genebra, tendo então a possibilidade de iniciar ou dar continuidade a essa transformação. Calvino e Farel tiveram um papel importante, em especial Farel, por tamanha coragem e determinação na pregação e proclamação das verdades bíblicas e dos princípios reformados naquele contexto, expondo e indo contra algumas práticas e princípios da Igreja Católica, algumas formas que estavam sendo desenvolvidas na liderança e no governo da Igreja até aquele momento. Algumas práticas avessas às Escrituras, das quais foram denunciadas de forma veemente por Guilherme Farel. Guilherme Farel, então, junto com Calvino, inicia essa transformação em Genebra. No ano de 1559, nós temos os escritos de João Calvino das instituições ou a instituição da religião cristã, as Institutas de Calvino, que direciona não só o movimento reformado, mas também consolida as suas ideias reformadoras.
uma implantação em Genebra de uma teocracia, um governo direcionado pela palavra e pela lei de Deus. Há também uma rígida exigência de conduta moral dos seus cidadãos, dos seus moradores. E então, junto com a teocracia, essa rígida exigência moral, há também uma transformação no culto daqueles lugares. Essa reforma litúrgica instalada, instituída por Farel e Calvino, causa algumas transformações na forma com que o povo se reunia para adorar a Deus. Até então, missas que eram feitas em uma linguagem não compreendida é mudado ou é transformado em reuniões onde a palavra era pregada na língua do povo, a adoração era diferente, com cânticos mais acessíveis ao povo e uma forma de pregação ou exposição da palavra de forma mais fiel e condizente com a própria Escritura. Essas transformações causam um impacto social e uma transformação no contexto de Genebra. E isso não só causa um impacto em Genebra, mas também em todas as cidades vizinhas e naquela região. Outros reformadores, inspirados no movimento de Farel e Calvino, também iniciaram as suas reformas e também iniciaram as transformações causadas por este movimento nas suas cidades. Temos nomes dos quais alguns nós vamos tratar, outros não, mas que também tiveram um impacto. Martin Bucer, por exemplo, também foi alguém que, impactado e influenciado e influenciando Calvino, causa uma transformação social gigantesca e escreve muitas coisas para consolidar não só a crença, mas a doutrina reformada. Dado a influência e o impacto de Calvino e Farel em Genebra, Genebra se torna então uma espécie de refúgio para os reformadores. Temos que entender que nesse contexto ainda havia uma oposição e uma perseguição ferrenha da Igreja Católica aos reformadores ou àqueles que abraçavam os princípios reformados. Em muitos lugares foram expulsos das suas cidades, encontrando em Genebra um lugar de apoio e um lugar de refúgio. Calvino e Farel fizeram muitas transformações, tornaram Genebra um lugar diferente e um lugar onde recebia muitos reformadores, porque se tornou então uma cidade refúgio em todo esse movimento reformado. Relembrando alguns pontos importantes sobre a história e a influência de Guilherme Farel na Reforma Protestante. Ele chegou em Genebra em 1532, Calvino logo após 1536 e juntos causam um impacto gigantesco em Genebra. Lembrando que, ao implantar um novo padrão de conduta moral e religiosa, a Igreja passa a ter poder de sanção, poder de limitar e direcionar a ação do comércio, órgãos públicos e da própria sociedade em como eles viviam as suas vidas. A diaconia, ou aqueles que faziam a supervisão da ordem da igreja e da cidade, atuavam de forma constante, não só na igreja, mas na vida da sociedade. Guilherme Farel, junto com Calvino, deixam um legado em Genebra em principalmente 2 pontos. Primeiro, governo da cidade e segundo, reforma litúrgica naquele contexto. Genebra, como nós já dizemos, se torna então um refúgio para os reformadores, sendo uma referência de como o movimento reformado pode causar um impacto em nenhuma
em uma sociedade. Guilherme Farel, um nome quase esquecido no movimento reformado, mas que teve uma importância gigantesca na reforma, sendo ele um dos principais apoiadores, incentivadores e colegas parceiros de João Calvino. Esse foi a nossa terceira aula falando sobre Guilherme Farel no nosso módulo dos Reformadores Esquecidos. Quero convidar você a acompanhar o conteúdo que já está disponível e ficar atento que nós teremos mais uma aula fantástica sobre um outro reformador quase esquecido. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal e ficar atento às novidades que estarão aqui disponíveis. Que Deus nos abençoe e eu espero que esse conteúdo cause um impacto na sua vida.